Olá e bem-vindos à série de vídeos sobre análise de processos aqui no Modelagem 360. Vamos entender quais são as leis e os conceitos fundamentais que nos permitem traduzir um sistema físico real em um conjunto de equações. O primeiro passo em qualquer modelagem é definir as fronteiras do nosso sistema. Chamamos isso de volume de controle. É a região imaginária que escolhemos para analisar. Dentro dessa fronteira, podemos ter dois tipos principais de sistemas. O sistema fechado, que permite troca de energia, calor ou trabalho, mas não de massa. E o sistema aberto, que permite troca tanto de massa quanto de energia. Vamos falar de leis de conservação. Pense nessas leis de conservação não como fórmulas complicadas, mas como as regras fundamentais e invioláveis de um jogo. Tudo o que vamos modelar, de um simples tanque a um reator nuclear, obedece a essas três regras. Vamos ver cada uma delas com calma. Conservação de massa. Essencialmente, esta lei, formalizada por Lavoisier, diz que a matéria não pode ser criada do nada e nem destruída. A quantidade total de coisas em um sistema fechado é sempre a mesma. Imagine que você está fazendo um bolo. Você pesa todos os ingredientes: 300 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar, 150 gramas de ovos. A massa total da sua tigela, antes de misturar, é a soma de tudo isso. Depois de misturar, a massa do bolo cru tem que ser a mesma. A farinha e o açúcar podem ter se misturado, mas a quantidade total de matéria ainda está lá. Em nossos processos, isso significa que tudo que entra, menos tudo que sai, é exatamente o que se acumulou dentro do nosso volume de controle. É simples assim. Conservação de energia. Esta é a famosa primeira lei da termodinâmica. Ela nos diz que a energia também não pode ser criada ou destruída. Ela apenas se transforma de um tipo para outro. Pense em um carro. A energia química armazenada na gasolina não desaparece quando o motor funciona. Ela se transforma em energia cinética para mover o carro. Energia térmica, que aquece o motor, e energia sonora, do barulho do motor, entre outras perdas. Se você pudesse medir e somar todas essas energias, o total seria exatamente igual ao que estava na gasolina. Em nossos modelos, isso significa que o calor que adicionamos, mais a energia que entra com os reagentes, tem que ser igual ao trabalho realizado. Mas a energia que sai com os produtos, mais a energia que fica acumulada no sistema, aumentando sua temperatura, por exemplo. Conservação de momento. Baseada nas leis de Newton, esta lei lida com a quantidade de movimento de um objeto. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Um objeto parado tende a ficar parado, a menos que uma força externa o empurre ou puxe. Imagine um jogo de sinuca. Antes de dar a tacada, todas estas bolas estão paradas. Momento total, 0. Quando a bola branca atinge as outras, ela transfere seu movimento. As bolas se espalham, mas o empurrão total do sistema é conservado e redistribuído. Em um fluido, as forças são a pressão, a gravidade e o atrito, e elas determinam a velocidade do fluxo. Agora a parte mais interessante. Por que às vezes ignoramos o balanço de momento em processos químicos? Pense nas escaladas de tempo. Imagine encher uma banheira. Quando você abre a torneira, a velocidade da água que sai do cano se estabiliza em menos de um segundo, quase instantâneo. O nível da água na banheira, no entanto, sobe lentamente ao longo de vários minutos. O que é mais importante para o seu modelo? Descrever a fração de segundo que a velocidade da água leva para se firmar, ou descrever como o nível da banheira sobe ao longo de 10 minutos? Claramente, é a dinâmica do nível. Como a dinâmica do momento é muito mais rápida, podemos simplesmente assumir que ela já acontece e está em equilíbrio.
É isso que significa modelar sistemas lentos e pesados. São sistemas onde a dinâmica de acúmulo de massa e de energia são muito mais significativas do que a dinâmica de momento. Ao fazer essa simplificação, transformamos um problema complexo em um muito mais fácil de resolver, sem perder a precisão para o que realmente importa. Relações constitutivas. As leis fundamentais são universais, mas para descrever fenômenos específicos dentro do nosso sistema, precisamos de relações constitutivas. Elas são equações que descrevem como os materiais se comportam. Vamos para a lei de Fourier, que descreve como o calor reage através de um material sólido ou de um fluido parado. É o fenômeno da condução térmica. Imagine que você está segurando uma barra de metal e coloca uma ponta dela no fogo. O calor não chega instantaneamente à sua mão, ele viaja pela barra. E a lei de Fourier descreve exatamente a taxa com que esse calor se move. A forma matemática da lei é Q é igual a menos K vezes nabla-T. E vamos quebrar isso em partes. Q é o fluxo de calor. Pense nele como a velocidade com que o calor atravessa uma certa área. Ele é medido em watts por metro quadrado. K é a condutividade térmica do material. Esse número é uma propriedade intrínseca de cada um dos materiais. Metais como o cobre têm um K muito alto, por isso conduzem calor rapidamente. Isopor madeira tem um K muito baixo, por isso são bons isolantes térmicos. Nabla-T, este símbolo, representa o gradiente de temperatura. É um jeito matemático de dizer o quão rápido a temperatura muda no espaço. Se um lado da barra está a 100 graus e o outro a 20, existe um gradiente de temperatura ao longo dela. A transferência de calor é um fenômeno espacial e direcional, por isso precisamos do nabla. O sinal negativo é talvez o detalhe mais importante. Ele nos diz que o calor sempre flui na direção oposta ao gradiente, ou seja, ele vai da região de maior temperatura para a de menor. O calor desce a ladeira da temperatura, nunca sobe. Portanto, a equação nos diz que o fluxo de calor, o Q, aponta na direção exatamente oposta à do aumento mais rápido de temperatura. Em outras palavras, o calor flui do ponto mais quente para o ponto mais frio, e a intensidade desse fluxo é proporcional à íngreme dessa variação de temperatura. Lei de resfriamento de Newton. Essa lei descreve como o calor é transferido entre uma superfície sólida e um fluido em movimento, como ar ou água. É o fenômeno da convecção térmica que obedece a essa lei. Pense uma xícara de café quente. Ela esfria porque o ar ao redor dela rouba seu calor e o leva embora. Se você assoprar o café, ele esfria mais rápido, porque você está aumentando a velocidade desse roubo de calor. Isso é convecção. Q é a faixa total de transferência de calor, medida em watts, diferente do Q de Fourier. Este não é por área, é o calor transferido por segundo. Importante. H é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Este é um número um pouco mais complexo. Ele não depende só do fluido, ar ou água, por exemplo, mas também de como ele está se movendo, a velocidade do vento, por exemplo, e da geometria da superfície. É por isso que assoprar, aumentar o H, esfria o café mais rápido. A de S é a área da superfície de troca. Quanto maior a área de contato entre a superfície e o fluido, maior a transferência de calor. É por isso que radiadores de carro ou de computador têm aquelas aletas para aumentar a área de superfície e dissipar mais calor. Quando falamos de T, é a diferença de temperatura, a força motriz do processo. T em função do tempo é a temperatura de superfície do corpo quente, a xícara de café, por exemplo, e T infinito é a temperatura do fluido longe da superfície, a temperatura do ar da sala, por exemplo. Se não houver diferença de temperatura, não há troca de calor.
o que é igual a zero. Lei de Arrhenius. Esta é uma das equações mais importantes da cinética química. Ela descreve como a taxa de uma reação química muda drasticamente com a temperatura. Imagine que para uma reação acontecer, as moléculas precisam colidir com energia suficiente para escalar uma montanha. A altura dessa montanha é a energia de ativação. A temperatura é como a energia em que as moléculas têm para tentar escalar. Assim como podemos trazer nessa equação. Essa é a equação que representa a taxa de reação, ou seja, quão rápido os reagentes são consumidos ou os produtos são formados. A constante C, que tem o alfa em cima e o I embaixo, é o termo da concentração. CI é a concentração de um reagente. Geralmente, quanto mais reagente você tem, mais rápida é a reação. O expoente alfa é a ordem da reação, que nos diz o quão sensível a taxa é a essa concentração. K de zero é o fator pré-exponencial. Pense nele como a frequência com que as moléculas colidem na orientação correta. É o valor máximo que a taxa pode ter, se todas as colisões fossem bem-sucedidas. Esse exponencial é o fator de Boltzmann. Ele representa a fração de moléculas que tem energia suficiente para reagir. É a energia de ativação, a altura da montanha. Uma energia de ativação alta significa uma montanha alta, e a reação será lenta. T é a temperatura absoluta. Note que ela está no denominador do expoente. Aumentar a temperatura diminui o valor da montanha, o que faz o termo exponencial crescer muito rápido. É por isso que um pequeno aumento na temperatura pode acelerar drasticamente uma reação. R é a constante dos gases ideais, que serve para ajustar as unidades. Equações governantes. Agora, vamos juntar tudo. Ao aplicar as leis de conservação do nosso volume de controle, obtemos as equações governantes, ou equações de balanço. Elas seguem uma regra geral. Acúmulo é igual a entrada menos saída, mais geração ou consumo. Começando pelo balanço de massa, ela diz que a variação da massa no tempo é igual à massa que entra menos a massa que sai. Veja a equação representante na tela. dm sobre dt, no lado esquerdo, é o termo de acúmulo. M é a massa total dentro do seu volume de controle. E d sobre dt representa a taxa de variação no tempo. Este termo mede o quão rápida a massa total dentro do seu sistema está aumentando ou diminuindo. Se ele for positivo, o sistema está ganhando massa, como um tanque enchendo. Se for negativo, está perdendo massa. Se for zero, o sistema está em estado estacionário. A massa que entra é igual a que sai. O primeiro somatório do lado direito é o termo de entrada de massa. Sigma indica que estamos somando todas as correntes de entrada. QI é a vazão volumétrica da corrente de entrada. I, exemplo, litros por segundo. Rho é a densidade da corrente de entrada. I, exemplo, quilo por litro. O produto Rho vezes Q resulta em uma vazão mássica, exemplo, quilograma por segundo. Este termo representa a soma de toda a massa que cruza as fronteiras para dentro do sistema por unidade de tempo. Por fim, o segundo somatório do lado direito é o termo de saída da massa. Funciona exatamente como um termo de entrada, mas representa a soma de toda a massa que cruza as fronteiras para fora do sistema por unidade de tempo. Já no balanço molar por componente, incluímos um termo de geração ou consumo, caso ocorra uma reação química. Em vez da massa total, ele rastreia a quantidade de uma substância química específica. O termo da esquerda é um acúmulo molar. C de K é a concentração molar do componente K dentro do sistema, exemplo, mol por litro. E V é o volume total do sistema,
Então o produto CK vezes V dá o número total de mols do componente K no sistema. A derivada dele mede quão rápido a quantidade de mols da substância K está variando no tempo. Os dois primeiros somatórios do lado direito funcionam como no balanço de massa, mas aqui o produto C vezes Q resulta na vazão molar, exemplo mol por segundo, rastreando a quantidade da substância K que entra e sai. E já o último somatório representa a geração ou consumo, é o termo de reação química. Gama é a taxa de variação e reação química e a sua velocidade baseada na lei de Arrhenius, por exemplo. Nu é o coeficiente estequiométrico do componente K na reação I. Ele vem da receita da reação. Então, se K é um produto na reação, seu coeficiente é positivo, ele está sendo gerado. Se K é um reagente, seu coeficiente é negativo, ele está sendo consumido. Este termo representa a taxa líquida de criação ou destruição da substância K dentro do sistema. O balanço de momento é a segunda lei de Newton para um sistema. Ela relaciona a mudança no movimento com as forças aplicadas. Basicamente, diz que a variação do momento é igual à soma das forças externas, como temos aqui nessa equação. Na direita, temos o termo de acúmulo de movimento. M é a massa e V de K é a velocidade do sistema na direção K. O produto M vezes V, K, é o momento linear, ou quantidade de movimento. Este termo mede a taxa de variação do momento do sistema. Se ele não for zero, o sistema está acelerando ou desacelerando. Na esquerda, temos o somatório das forças externas. F é uma força individual aplicada ao sistema na direção K. Este é o somatório de todas as forças que atuam no sistema: pressão, gravidade, atrito. A equação diz que a mudança no movimento é igual à força líquida aplicada. Balanço de energia. E finalmente, o balanço de energia, que considera as variações de energia interna, cinética e potencial, além do calor e trabalhos trocados com o meio. Esta é a primeira lei da termodinâmica para um sistema aberto, controlando todo tipo de energia. Analisando os termos na esquerda, temos o acúmulo de energia, que mede a taxa de variação da energia total dentro do sistema. U é energia interna, associada à agitação molecular. E de C é energia cinética, associada ao movimento. E E de P é energia potencial, associada à posição ou altura. Os dois primeiros somatórios na direita são a energia que entra com a massa e a energia que sai com a massa, respectivamente. Estes termos representam a energia que é transportada para dentro ou para fora do sistema, junto com o fluxo de massa. A novidade aqui é a entalpia H. Ela é a soma da energia interna U com a energia de fluxo, PV. É a forma mais completa de representar a energia contida em um fluido que está escoando. Mais ou menos Q, calor, é a taxa de transferência de calor através das fronteiras. Por convenção, é positivo se o calor é adicionado ao sistema e negativo se contrário. E mais ou menos W, S, é a taxa de realização de trabalho de eixo. Por exemplo, o trabalho realizado por um agitador sobre o fluido ou o trabalho que o fluido realiza para girar uma turbina. E aí, estão gostando? Estes são os blocos de construção para qualquer modelo de processo. Entender esses três pilares é fundamental. E no nosso próximo vídeo, vamos parar de falar de teoria e começar a aplicar esses conceitos para modelar um sistema real, um tanque de armazenamento. Não perca e até lá!